Olá, queridos, nós estamos abrindo mais uma edição do ZumbaCast. E hoje eu tenho a honra, o prazer e o privilégio de receber aqui dois caras que hoje eu posso chamar de cara, porque já são amigos, né? Começaram como clientes, mas hoje já são amigos, e eu tenho a honra, o prazer e o privilégio de apresentar Samuel Rosa, que é um amigo, um cliente, um irmão que está nos dando a honra. Tranquilo aí, tudo bem? Obrigado, Zumba. Tudo bem, graças a Deus. E hoje esse cara aqui bonitão, ó, boa pinta aí, ó, essa barba bonita, que é também Vinícius Rosa, Samuel Rosa. Vocês acham que tem algum parentesco? Não tem coincidência nenhuma. Não tem coincidência nenhuma. Então, hoje, gente, nós vamos bater, como sempre, aquele bate-papo descontraído. Já falei pra ele que isso aqui não é entrevista, fala o que quiser e tal. Tem uma censura, né? Mas fala o que quiser. E o nosso objetivo aqui, prioritário, número 1 do ZumbaCast, é sempre te trazer informativos sobre a área imigratória. Você que quer mudar para os Estados Unidos, você que quer morar nos Estados Unidos, você quer trabalhar nos Estados Unidos, ou você quer trazer uma empresa para os Estados Unidos. O Grupo Zumba é uma empresa que nós trabalhamos exatamente com isso, que é a internacionalização de empresas. Nós temos aí mais de 100 empresas que nós já internacionalizamos, temos aí uma grande referência, os gremistas aí, os colorados, com muito respeito, mas nós trouxemos o Flamengo. O Grupo Zumba é responsável por ter trazido o Flamengo, o clube de regatas do Flamengo, que é a nação rubro-negra, para os Estados Unidos. E eu ainda vou dizer que no dia 7/4, tá até chegando já, é o Dia Internacional do Flamengo. Foi um título inédito que o Grupo Zumba conseguiu para o Flamengo. Mas vamos lá, meu amigo muito legal. Samuel Rosa, meu amigo... O detalhe ali é Figueirense, tá? Que é lá de Florianópolis. É. Todo respeito aos gaúchos, né? E tudo mais. Tá vendo? Pô, muito legal, gente. Obrigado por ter vindo, uma honra, um prazer, um privilégio. Eu não posso deixar de destacar aqui, galera, e registrar, e na presença dele, porque ele não vai deixar eu mentir. Dia desse eu recebi eles lá no nosso escritório aqui, nos Estados Unidos, e eu estava agradecendo o Samuel, porque o Samuel, além de ser nosso cliente hoje, como eu falei, nosso amigo, o Samuel ele já indicou mais de 30 clientes para nós. Então, assim, eu preciso deixar esse meu agradecimento aqui público, porque o Samuel é um cara que conheceu o nosso trabalho, tivemos a honra, e ele indica muita gente. Então, assim, e sobretudo é um testemunho vivo, né? Eu até vou deixar ele falar um pouquinho, porque eu quero conhecer um pouquinho da história aí do Samuel. Eu já conheço, mas eu quero que você conheça, porque talvez algumas coisas que ele falar... Isso é muito legal, porque coisas que você fala, às vezes, associa com aquela pessoa que está querendo vir morar nos Estados Unidos. Mas eu tenho medo, eu estou inseguro e etc. O momento da imigração, como é que é, enfim. Então, esse bate-papo aqui, mais uma vez, quero agradecer a vocês, que, sobretudo, vocês também vão estar auxiliando pessoas que hoje querem vir. Vocês vão estar encorajando pessoas que querem trazer sua empresa para cá ou imigrar com a família. Mas como é que foi essa história aí? Vou para os Estados Unidos, vou embora. Como é que foi esse planejamento aí? Então, Zumba, primeiro quero agradecer, né, a você, até o Grupo Zumba, né, a empresa em si, porque é uma equipe muito boa. Obrigado. Que fizeram a diferença, né? Eu indico com muito prazer, porque fizeram a diferença, né, na questão desse serviço que vocês prestaram para mim, para minha família, com excelência, né? Eu só tenho que agradecer. Obrigado. E por isso que eu indico mesmo, né? Nós tivemos aí 5 meses, né? Foi algo assim inédito, né? Eu falo que, claro, tem as pessoas, tem a empresa que fez um bom trabalho e tal, mas eu também atribuo muito o milagre de Deus, porque 5 meses, né? Foi inclusive, algo assim, eu vi você testemunhando lá na Lagoinha, lá, o cara falou, testemunhou lá. Eu lembro, eu vi lá no vídeo lá, me mandaram. Esse cara aqui, o teu cliente já testemunhou lá na Lagoinha e tal, bacana, porque, sobretudo, assim, desculpe, mas é uma peculiaridade que a gente, eu não tenho o menor
menor problema de falar, até muito pelo contrário, me alegro em falar, não sai sem religiosidade, tá? Eu não sou um cara religioso, maluco, fanático, nada disso, nem gosto. Mas não sai um processo do nosso escritório sem antes nós apresentarmos o advogado dos advogados. Bacana. Porque eu tenho que ter a minha consciência, a minha tranquilidade de fazer um trabalho com excelência. Eu costumo falar para meus clientes o seguinte, o meu compromisso aqui, cara, eu tenho um chefe que ele é muito rigoroso. Eu posso contar uma história pro cliente, falar uma bobagem, o cara vai acreditar, como um médico pode falar, né? Um técnico na área, e o cara vai falar, pois não, tudo bem, mas eu tenho um compromisso sobretudo, e você tá falando aí que eu sei que quem deu a canetada lá foi ele. Com certeza, né? Não, tem um testemunho por trás da história aí que é sensacional. Não, desde quando a gente estava no Brasil, né, essa questão de vir para os Estados Unidos, no primeiro momento, assim, a gente nem tinha esse planejamento, assim, definido, né? Tinha palavras, né, promessas e tudo mais, e a gente deixou o tempo acontecer naturalmente, né? Legal. E aí, quando a minha filha resolveu vir em 2019, então ela veio na frente, ela já era formada no que ela trabalha até hoje, que é na área da arquitetura, e aí veio para Nova York, né? Tanto é que ela casou, mora lá até hoje, né? Que legal. Até me deu uma netinha agora, mais 7 meses. Mais né? jovem assim, um garoto ainda. Quantos anos? Tem mais velho do que ele ainda? Tem. Nós temos a Nicole, ela é a minha filha mais velha, que mora lá em Nova York, né? E o Vinícius, ele é o filho do meio, né? Mas ele é o do meio. O Vinícius foi mais rápido, né? Já tem 2 netos. Não, tem um de 3 anos e um de... É povoar a terra, né? Já tem 2 aí. Pô, e a Nicole tem uma menina de 7 meses agora. Então, para quem não tinha neto, né? De uma hora que pra legal. outra, tô com 3. Mas, enfim, ela veio na frente, né? E acabou que aconteceu que ela nos ligou e disse, pai, tô namorando aqui, vou marcar meu casamento. Para nós foi uma surpresa. E a gente, né, passou aí, era um período de pandemia. Nicole, né? Foi rápido, né? Foi. 1 ano e meio depois já estava posicionada lá, que enfim. Bom. E graças a Deus deu muito certo. É uma família maravilhosa, a família do Vitor. E aí eu vim para o casamento, a gente veio para o casamento. E nessa de comprar passagem e vir, né? Foi algo assim que Deus Isso 2021. Caramba, olha, próximo, né? É. Porque já aconteceu tantas coisas na sua vida, Samuel. Sim, verdade. Como eu falei, hoje você é meu amigo, que parece que o cara tá aqui há 10 anos. Há muitos anos, é verdade. E aí deu certo, a gente acabou vindo. Daí, acredito que uns 6 meses eu estava aqui definindo a minha vida aqui. Mas né? você já tinha decidido, quando você veio para cá pro casamento, você veio decidido a ficar já? A gente decidiu em 1 semana antes de embarcar. Caramba. E foi um negócio assim de Deus. E tem uma galera aí que tá pensando há 5 anos, 10 anos. Às vezes eu faço palestra em alguns locais do Brasil, aí o cara fala, eu já conversei contigo há 4 anos atrás. Eu falo, cara, tu tá pensando o que ainda? E você em 1 semana... Foi o seguinte, né? Pra gente tomar essa decisão, né? Olha, se for da vontade de Deus, tem que acontecer 3 coisas inéditas que aos nossos olhos era meio que impossível acontecer numa semana, né? Porque a gente vinha só apenas para o casamento e voltaria, né? E nós nem oramos assim, mas apenas colocamos, Sim. né? E Deus fez um milagre, porque aconteceu dentro daquela semana. O que a gente pediu ali, né, era algo meio que impossível, era vender um imóvel lá que era muito tempo que estava lá para venda e tal. E tudo aconteceu numa semana. Se eu fosse... Tem a história do carro ainda também. E olha só que loucura, né? Até pode se mencionar com mais detalhes. Mas ele tinha um carro, daí beleza, ele vendeu uma das propriedades dele lá no Brasil. Sim. E a pessoa que foi comprar uma das propriedades, gostei desse teu carro aqui, na época era uma Tiguan na época, né? Cara, gostei, o carro legal e tal. Daí o meu pai, queres comprar? Tô vendendo. Ele, tás vendendo? Agora eu tô. Queres comprar? Resumindo, o cara pagou em dólar. Ele não sabia de nada da história. Aconteceu algo assim... Quando ele fala que são 3 milagres mesmo, é que realmente... Confirmação, né, cara? Não, confirmação. Aí a gente não tinha dúvida nenhuma, né? Resolvemos as coisas e viemos. E aí, chegando aqui, planejamos com onde morar, enfim, né? As coisas foram acontecendo. Deus foi trabalhando na nossa frente. Foi algo... Por isso que eu falo que foi um milagre de Deus, né? E aí eu precisava também estar documentalmente, né? Porque você aqui, sem o green card, sem permissão de trabalho, exato, você não faz nada. Você não faz nada. Você não consegue comprar uma casa, você não consegue comprar um carro. Por isso que a gente orienta exatamente sobre isso. Cara, seja bem-vindo, mas se você vem de forma frágil, vai ficar mais difícil, né? Exato.
E aí eu lembro de ter ido num evento que você estava na frente, falando da tua empresa, da possibilidade de quem quisesse ficar nos Estados Unidos ou viesse para cá, né? Enfim, ali você me vendeu a ideia de, poxa, eu vou conversar. Aí eu conversei com você, foi ali que a gente se conheceu. Exato. Né? E demos entrada. Até aconteceu um fato curioso, porque a minha esposa, por ser advogada, eu imaginei que entraria com o processo através dela, né? E estávamos preparando dessa forma. Aí você, vendo todas as questões, você falou, não, Samuel, acho que você tem aí um perfil diferente que pode ser, até me surpreendeu. Não, e na época o Samuel, nós havíamos batido um papo, a esposa dele é muito bem qualificada, sim, né, diga-se de passagem, e aí o foco era a esposa dele, né, até porque na época quem atendeu você foi um consultor nosso. Exato. Né? Então, e quando eu peguei, um pleito imigratório é algo artesanal. Então, assim, parece que é aquele negócio de cola e copia que a gente acaba recebendo muito isso, assim, de repente pessoas despreparadas que aventura em fazer um pleito imigratório, diz que faz, acontece, chega lá, é vários cola e copia. E a empresa, nós temos um critério muito grande nessa análise, né? E tudo passa pela minha mão. E eu verificando o pleito imigratório do Samuel, eu verifiquei que o currículo dela era muito bom, mas o do Samuel excelente. Por quê? O Samuel, ele trabalha numa área que mais de 20 anos, que é uma área de construção, uma área de investimento, uma área imobiliária. E a área imobiliária aqui nos Estados Unidos é algo assim tremendo. Verdade. Tanto que o nosso presidente, há 3 meses atrás, ele estava falando sobre isso. Invista na área imobiliária aqui nos Estados Unidos e tal. Exato. Aí eu falei, pô, peraí, ela tem um currículo bom, mas Samuel, pô, mas tem certeza? Eu não sei. Eu falei, cara, você tá 20 anos em construção, não é 20 dias, é um cara que passa total credibilidade, né? E aí eu falei, cara, eu acho que vale muito a pena a gente aplicar por você, dispensamos aqueles documentos todos, para mim é mais trabalho, mas o meu objetivo é a aprovação do green card do cliente, o meu objetivo é prestar o melhor serviço, não importa quanto você cobrou, $1.000, 500, 100, 200, não é isso, eu tô focado ali, a gente tem um departamento financeiro que eu nem me envolvo na parte financeira, eu me envolvo em dar essa consultoria de fazer o melhor para o cliente, preencher o melhor formulário, orientar na melhor estratégia, né? E foi isso que nós fizemos e começou a história ali, né? E acabou dando um bom resultado, excelente resultado pelo trabalho aplicado, né? E a gente se surpreendeu aí com o resultado, né? Por isso que a gente indica realmente com muita satisfação, né? Muito legal. Nossa gratidão aí pela empresa de vocês. Inclusive, até um detalhe, o meu pai, enfim, a gente morou um tempo juntos aí, me casei, tô 5 anos casados. Mas do Brasil eu já ouvia falar do escritório. Ah, que legal, então, legal. Olha o milagre que aconteceu, filho. Olha só, 5 meses, foi por aqui, eu pensava que seria por ali. Então isso tudo é expertise de negócio do escritório, né? Do Grupo Zoom. Sim. E aí até a gente te visitou, o teu escritório lá. E passa realmente, né? Todo mundo que está assistindo aí, essa seriedade, o profissionalismo, essa estruturação de expertise de negócio é o que faz a diferença hoje em dia. Né? Obrigado, é verdade. Vale a pena ressaltar isso aí. A gente zela muito por esse lado, né? Porque você é testemunha viva, Samuel, é um divisor de águas na vida dessa pessoa que está imigrando. É uma experiência totalmente diferente, é uma língua diferente, é cultura diferente, você, esposa, filhos. Então, assim, se você realmente vai entrar numa aventura, é muito ruim. Então, assim, eu digo e reitero aqui nessa oportunidade, tem pessoas que não gostam nem de entrar nesse assunto, mas eu tento ser o máximo transparente com o meu cliente. É um pleito imigratório que te traz muita ansiedade, te traz muito nervosismo. Eu não tenho eu sou advogado há mais de 30 anos no Brasil, e no Brasil nós temos até uma base na área criminal. E eu posso te dizer que o pleito imigratório, às vezes, traz mais angústia e desespero do que uma área criminal. A pessoa, ela fica angustiada, meu Deus, é minha vida. Eu entendo, ela saiu do país dela, ela veio para um outro país com sonhos, projetos de realizar, construir, e aí imagina se ela é frustrada nisso. É claro que é bom a gente deixar isso muito claro, e eu não tenho o menor problema também de falar isso, né? Tem pessoas que omitem essa situação. A caneta, eu digo a caneta de uma forma muito delicada, a caneta da imigração, ela não está na mão do escritório que você contratou. Verdade. A gente sabe disso, o oficial ele é soberano nas decisões, mas
O último podcast, inclusive, que eu fiz aqui, nós falávamos, inclusive, de um casal que eles já haviam aplicado com 3 escritórios, né? Tá disponível lá para você, é um outro podcast, é a Elaina e Juninho. Eles já haviam aplicado para 3 escritórios, eles já estavam desmotivados, eles foram na minha casa, porque nós já tínhamos uma relação, e ali eu fiquei muito sensibilizado e falei assim, eu vou ajudar vocês. E nós pegamos aqueles 3 processos, olhamos, sabe, fizemos todo um apanhado diferenciado, aplicamos de novo, hoje eles já estão com o Green Card, eles estão aqui, então assim, é muito artesanal, é muito delicado, porque você mexe com a vida da pessoa, você mexe com família, com finança, com empresas, você, por exemplo, a empresa que você tem no Brasil, ainda bem que nós temos o Vinícius aí, que toca lá de forma excelente, com extrema excelência, mas você, querendo ou não, você veio pra cá pra criar uma história, e você deixou um legado no Brasil, né? E tem pessoas que nem conseguem recuperar mais esse legado. Não tem um Vinícius com a capacidade que ele tem. Então, assim, é algo assim que necessita muito de uma atenção muito especial. Exato. Até eu diria, né, para quem está nos ouvindo, a pessoa que está no Brasil, que tem essa intenção de vir para cá, se ele puder realmente, mesmo no Brasil, se organizar para poder fazer isso com mais tranquilidade, né? Não faça igual como eu, a menos que realmente Deus faça um milagre, né? Estrategicamente, faça porque eu tô na tua frente. Aí tudo bem, aí se ele tá na frente, você pode fazer, né? Segue aqui as redes sociais do Grupo Zoom, aqui, tu já se antecipa as informações. Não, é verdade. Eu acho que é até mais saudável aqui emocionalmente, né? É verdade. Mas assim, se você tem a oportunidade de poder se organizar melhor, mesmo do Brasil, você pode entrar com esse pleito, né? Sim. E aí você tem a liberdade de poder vir pra cá, voltar. Ou seja, você tem mais liberdade. Já tá fera na imigração, já tá fera. Não, já sabe. Não, eu acompanhei o meu caso, né? Eu sei porque eu fiquei aqui, e você falou nessa... Cara, você não pode nem sair aqui pra fazer um passeio aqui e sair fora do... Não é recomendado. Não é recomendado, né? Hoje, então, e olha que você fez já tem um tempo, hoje, então, com essa política imigratória aqui, a gente tem que ter toda a cautela possível e necessária. Por isso que eu falo, né? Pra quem tá lá, dá pra entrar por lá, tem a liberdade de ir e vir, né? Exatamente. Então, planejar, isso é muito top, né? Eu tô falando pro Vini, né? O Vini tá com vontade, né? Exato. Se organizar pra vir, então eu falei pra ele, faça com calma, né? Exato. Ele também tá aí buscando um sinal verde de Deus também, né? Mas enfim, tá no caminho, aí eu falei pra ele, te organiza, né? Uma hora vai dar certo e tal. Porque ele já criou a estrutura dele lá, as coisas já estão funcionando, né? Então, falando nesse sinal verde aí, eu tô muito curioso em saber sobre isso, porque até dando continuidade à sua história de Estados Unidos, né? Porque eu conheço muito bem o seu currículo e eu sei o seu histórico no Brasil, na área de construção, na área de empreendimento, na área imobiliária, que é uma área imobiliária, e hoje nós sabemos que você está dando continuidade nessa área imobiliária. E essa semana, galera, eu tive o prazer e o privilégio, por isso que me animou, semana passada, de bater um papo com eles. Eu falei, não, é algo assim de tão importante, de grande valia para aquelas pessoas que estão no Brasil e para aquelas pessoas que estão aqui, né? Certeza, então, assim, não é um produto, vou chamar de produto aqui com muito respeito, que você fala, não, somente o americano pode comprar, ou quem mora nos Estados Unidos, ou quem mora no Brasil. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de saber hoje como você vem caminhando aqui com grande sucesso, com a sua base no Brasil e com a sua base aqui nessa área desse empreendedorismo no aspecto imobiliário, né? Aquelas pessoas que eu vou deixar você falar, aquelas pessoas que elas querem investir na área imobiliária no Brasil, que mora aqui, ela pode investir, e aquelas pessoas que moram no Brasil, ela pode investir aqui e pode investir lá. Mas, assim, eu quero descobrir, sinceramente, hoje, eu deixei para perguntar publicamente, eu quero saber qual é o segredo, porque ele me falou essa semana, gente, que com $180, $200, você consegue investir. Por mês. E aqui, só para você ficar sabendo, aqui tudo é semana, né? O pagamento é semanal. Então, às vezes, tu tem uma pegadinha que o cara fala assim para você, não, fica tranquilo, você vai pagar 500. Aí você fala,
Pô, 500 por mês, né? Não, aí quando tu vai ver, toda semana é 125. Pô, mas onde que eu vou arrumar? É porque aqui é um pouco diferente. Mas eles estavam me falando aqui, eu quero conhecer agora, e eu acredito que você também, que é algo assim importante, esse é o objetivo do nosso podcast, sobre essa questão desse trabalho que hoje você desenvolve aqui, depois do seu Green Card, hoje documentado, com liberdade absoluta, pôde comprar carro, pôde comprar casa, tudo isso o Green Card te proporciona. O Green Card só não trabalha para você. Se você quer tirar o Green Card para ele trabalhar, ele não trabalha para você. Então, assim, mas ele te possibilita você criar muitos planos plausíveis que vai te viabilizar através de financiamento de bancos, linha de crédito. Aqui, sem falar mal de qualquer um governo, mas aqui o governo é o seu parceiro. Verdade. Aqui você tem um parceiro que te incentiva, que tem linha de crédito. Mas fala pra mim, Samuel e Vinícius Rosa, sobre esse empreendimento aí que eu fiquei encantado, que tem até um cara que é um amigo querido, vou fazer um comercial pra ele aqui agora, porque é meu amigo, né? É um dos melhores cursos de inglês aqui de Orlando, né? Que é um querido amigo nosso, que ele é cliente. Meu cliente, o Maurício. Maurício, inglês urgente. É um cara, assim... sensacional. Um cara absurdamente... Já fui aluno dele umas 10 vezes. Eu entro lá, saio... já fui aluno umas 10 vezes. O Maurício já me deu o curso de graça. De graça. Mas, cara, enfim... E o Maurício, assim, é cliente dele, né? É um cara muito respeitado aqui na cidade, é um curso muito sério aqui na cidade, e é um cliente dele, ele até me contou essa experiência, então fala um pouquinho pra gente aqui. Aí, como é que funciona aí. Então, quando a gente veio pra cá, né, a gente estava fazendo no Brasil, então continuamos fazendo aqui, até porque o potencial de investimentos, né, de brasileiros nos Estados Unidos pro Brasil, né, a nossa carteira no Brasil já era grande, né, isso em 2018, 19, 20, e na pandemia intensificou, porque a gente ficou muito online, né? Então se trabalhava muito no online. Foi o nosso ano que assim, realmente foi o ano que mais vendemos. Por e Vinícius segurava lá contigo? Sim, o Vinícius ele iniciou nessa época, né? Ele estava cursando direitos. Olha, que bacana. E aí ele disse, não quero ser vendedor, não quero e tal, né? Eu tenho uma história parecida que o podcast é de você, eu não posso contar. Mas lá atrás também Ele não queria até a primeira venda. Até a primeira comissão. Daí mudou. Mudou de ideia rapidinho. Impressionantemente mudou. Enfim, aí depois ficou legado lá, eu vim pra cá, ele ficou, né? E a gente continuou fazendo o que vinha fazendo desde o Brasil, continuamos aqui. E aí com mais intensidade, porque aqui você está presente, você vai lá, você atende teu cliente no presencial, e isso nos trouxe aí vários amigos já que investiram há tempos passados, que intensificaram para nós, até por nos conhecer a empresa no Brasil. Legal. Né? A credibilidade, o lastro, né? Acabou fazendo crescer. Então, nessa época, a gente fez bastante clientes, né? O Maurício foi um dos primeiros lá, quando eu cheguei aqui, que nos acolheu, né? E eu conheci ele através de você naquela reunião lá. Que legal. Olha, nem sabia disso. E fui buscar... Eu gosto de fazer elos. Eu amo fazer isso. Ainda mais boas pessoas, eu adoro fazer isso. Aí fui buscar ele lá, até para ver essa questão do inglês urgente, conhecer, né? Enfim, e aí ele se tornou um cliente nosso. E não só ele, como vários outros, né? A gente poderia citar aqui muitos outros clientes desses últimos 5 anos aí que a gente daqui dos Estados Unidos. Daqui mesmo, da grande Orlando, né? Legal. A gente também tem vários clientes na região de Nova York, New Jersey. Inclusive até clientes que são americanos mesmo, né? Americanos que investem em ativos imobiliários no Brasil. E nessa empresa também nossa aqui dos Estados Unidos. Né? Até tem um cliente nosso que era brasileiro, ela era noiva de um americano, né? E daí ela comprou há 2 anos depois que ela já tinha comprado, ela foi no Brasil passar um final de ano, e aí o americano foi lá no nosso empreendimento, né? Em Imbituba, conhecer lá o Aqua. Quando ele chegou lá, que ele viu a cidade, ele ficou encantado, né? É maravilhoso. Maravilhoso. E a peculiaridade também que eu vejo nisso é que a região
que vocês trabalham, que vocês fomentam lá no Brasil, é uma região super... Camboriú, Florianópolis. Exato. Então, assim, hoje é uma região mais valorizada. Jogadores de futebol hoje investem pesado lá, grandes empresários. Exato. Então, assim, é muito bom você semear, você plantar numa terra fértil, né? Então, muito, muito interessante. Inclusive, a gente está esses 10 anos no mercado imobiliário, né? No Brasil, meu pai está aqui agora desde 21, né? Mas uma das coisas que a gente identificou que faz total sentido é essa especialização em mercadologia, em dados, estatísticas e tudo mais de mercado, né? E como tu disse, o litoral catarinense, se a gente olhar os dados, a gente tem um dos dados, né? A gente anualmente sempre contrata uma empresa de pesquisa que nos fornece esses dados ali, né? De cruzamento de dados das cidades que são mais relevantes e significativos ali no litoral. E teve um dado que nos chamou muito a atenção, a gente costuma mencionar muito isso. O Brasil, num corte dos últimos 14 anos, né, tem uma variação média de índice, né, médio anual de crescimento populacional de 0,5% ao ano. Ou seja, são pessoas de outras nações que vêm morar aqui no Brasil. Só que se tu olha qual que é o estado que mais cresce, então, dentro da nação, tu vai ver que é Santa Catarina com o triplo desse índice. Muito legal. Né, que é 1,5%. Daí tu ainda coloca uma lupa dentro do estado que mais cresce, né? Ou seja, das pessoas que saem de outros estados para vir morar em Santa Catarina. Qual que é a cidade, então, que mais cresce em termos percentuais? Porto Belo com 4,7% e em seguida Itapema com 4,5%. É uma área, assim, muito próspera. Uma área que quando você direciona, principalmente aquela pessoa que nem conhece o local e você traz números para ele fica muito encantado. Mas uma coisa, assim, que desperta muito nesse nosso bate-papo, né? Que me despertou, né? Aí eu, particularmente, eu acho que vale muito a pena a gente trazer para os nossos seguidores essa questão, principalmente aquela galera que mora aqui, né? Porque o que eu vejo? Eu tô aqui indo para 11 anos, né? Então eu tenho amigos nível A, B, C, D, E, F, não tem problema comigo, tenho amigos de tudo quanto é nível. Então, a gente vê que aquela classe, que é a galera mais simples, a galera que trabalha numa coisa que tem uma rentabilidade menor, ela tem mais dificuldade, né? Porque geralmente essas empresas de empreendedorismo, de investimento, ela quer o cara que tem grana. E quando você me falou que uma pessoa que trabalha numa obra, uma pessoa que trabalha na limpeza, uma pessoa que trabalha numa função que é muito normal, garçonete, garçom, uma área que é super normal, que, diga-se de passagem, até muito bem remunerado. Sim, aqui, aqui muito bem remunerado. Você vê o seguinte, é possível para eles também fazer um investimento. O que é $200, cara? O cara hoje que trabalha no Brickell, um profissional de Brickell, ele tá ganhando 250, 300 a diária. Então, ele vai pegar uma diária daquela para fazer um investimento num empreendimento sério. Sim, o terceiro melhor do Brasil. Não é aquela aventura que o cara, meu dinheiro, né? Você tem um histórico de mais de 20 anos, né? Então, assim, isso é muito legal para mim. Eu acho, assim, extraordinário de você fazer um projeto para possibilitar essas pessoas de fazer um investimento de 200, $250, comprar uma cota. Cara, é muito legal. Como é que é isso? Me esclarece aí melhor isso. Então, como a gente vinha fazendo esses investimentos, seria apenas a pessoa ter direito a comprar uma unidade, e uma unidade hoje é 600, 700, 1 milhão, dependendo nesse empreendimento nosso agora, que é no Viva Park, ali em Porto Belo, então são unidades acima de 1.200.000, né? Então, de reais, né? De reais, né? Então, você vai ter que disponibilizar, por exemplo, 10% desse valor para dar de entrada, e o saldo da construtora lá vai te fazer até em 100 vezes, digamos, né? Mas você vai ter que disponibilizar pelo menos aí 120, 150 mil reais hoje para iniciar, né? Então acaba limitando um pouco, né? Não é todos que têm esse dinheiro, de repente, pronto ali para fazer um investimento. Então, o que nos levou a fazer foi, por exemplo, você pega uma unidade dessa de 1.200, que na prática a gente já faz isso, já fazia antes, né? Por exemplo, você, o Vinícius, mais um amigo nosso, vamos comprar esse empreendimento aqui de 1.200.000? Tem que dar 120 mil? Então, cada um vai dar 40, né? Vai dar 30, né? E aí fizemos os 120 de entrada, depois 4 mil por mês, cada um dá 1.000, e a gente fazia esses grupos pequenos de amigos. Já há 5 anos, né? A gente já vinha fazendo isso. E aí, quando você passa dali 1 ano e meio, 2 anos, aquele imóvel que você comprou por 1 já está
1.700, 1.800, você vende não, e distribui o lucro, entendeu? Assim, a gente não vai entrar aqui em detalhes de nome de pessoas, que você falou algumas pessoas que eu conheço, até citamos o Maurício, que é um querido, né? Mas um exemplo que você me deu lá, que eu fiquei encantado com isso, é que você tem um cliente que ele investiu há 3 anos atrás num imóvel de 350 mil reais. Exato. Ele investiu na planta e esse imóvel hoje ele tá batendo 1,1 milhão. Exato. Gente, assim, é muito legal. Imagina, você pagar uma coisa sem sentir, você vai ter um ótimo investimento de rentabilidade. Aquelas pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, ele vai ter um patrimônio que, de repente, numa vida ele não conseguiu construir. Com certeza. Então, assim, é por isso que eu fiquei muito encantado com isso. Acho que... E aí nós democratizamos isso aí, sabe, Zuma? Porque aí... Uma pessoa só hoje, por exemplo, acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Então, você vai democratizar isso para pequenos investidores, que vai ter, por exemplo, você vai dar $2.000 de entrada, vai pagar aí uma parcela de $180 por mês, e você vai ter a mesma lucratividade que um grande investidor vai ter. Em termos percentuais, no final das contas, se trata do mesmo retorno sobre investimento. É o mesmo percentual. Entendeu? Você não precisa ter $200 mil para bater e investir. Exatamente. Você com $200 por mês, você consegue fazer um investimento que ele é no mesmo percentual de rentabilidade de um cara que investiu 500, 1 milhão. Exatamente igual. E às vezes a pessoa vai ter até a possibilidade de, ao invés de entrar em uma situação, quem sabe entrar em 2 em paralelo, 3 em paralelo, assim como... A gente nossos tem aí surpreendido, né? Vamos fechar aqui uma cota, né? E o cara, não, eu vou comprar 10, né? Poxa, legal, beleza. Né? Então tem um cara que compra 11, tem um cara que compra 10. Independente, a gente forma o grupo de 50 pessoas, né? E aí esse grupo dá um poder de compra. A nossa expertise, na verdade, é a compra do produto, desse ativo, né? E a nossa gerência, por exemplo, de comprar ele e vender no tempo certo, ou seja, a pessoa que investiu, ela não precisa se preocupar com a venda do imóvel, isso é uma gerência nossa, a gente sabe o momento certo da venda, e aí distribui aquele lucro daquele período dentro do grupo, entendeu? Sim. E a gente pega o capital inicial, que era o capital do ativo, e reinveste num outro ativo de lançamento, porque é o nosso negócio, é o nosso trabalho. A gente já faz isso há muitos anos. Muito bom. E em investimentos, em patrimônio, em área imobiliária, que é uma coisa muito sólida, né? Sim. A área imobiliária é a mais sólida. Exato. O mais interessante ainda, aquelas pessoas que nem entendem, o cara nem entende daquela área imobiliária, mas ele sabe o seguinte, cara, se você comprar isso aqui na planta, a gente sabe disso, daqui a pouco, um tempo que passa, certamente aquilo ali tem uma valorização e principalmente na área que vocês atuam, né? Exato. Muito bom. Esse valor investido, por ser um valor pequeno, né? Não é que você vai ter uma rentabilidade em cima do valor que você aportou. O valor investido não é o... Me perdoe, você vai cortar ali. A valorização... Mas assim, a valorização está em cima dos ativos, do valor total dos ativos, não do valor que você aportou. Entendeu? Vou dar um exemplo. Você dá 2.000 e você vai pagar mensal. Beleza. Você vai ter um valor X durante o ano de investimento. Só que durante aquele ano, o grupo comprou 4 unidades de 1 milhão, por exemplo. Só para vocês entenderem melhor. Claro. O percentual da correção dos imóveis vai ser sobre o valor total do apartamento. Dos imóveis. Enfim, é uma coisa... Claro, é maravilhoso. Eu vou até pedir aí para deixar aqui o número do seu telefone, o seu Instagram, exatamente para que aquelas pessoas, né, que tenham interesse em fazer, em entrar... eu vi que você falou que você... constantemente está fechando grupos agora. Exato. Esse mês de janeiro mesmo vocês estão fechando um grupo agora, isso é muito legal. Mas então, uma coisa assim que eu acho bastante interessante mais uma vez, a gente só esclarecer, é claro que você está deixando aqui o telefone, o teu Instagram para conhecer melhor a empresa, mas realmente é para todos os níveis, só pra gente entender. Todos os níveis. Todo mundo pode procurar, não tem problema não. O cara que é o valet pode te ligar, o cara que trabalha no restaurante não tem problema. Tem espaço lá pra galera? Tem espaço, todos são bem-vindos, né? E o que mais nos deixa feliz é poder ver aquela pessoa que... Porque assim, aqui nos Estados Unidos, se você tem $2.000 na tua conta,
isso não vai te dar rendimento nenhum, né? Se você aplicar no Tesouro Americano, né, o percentual a nível de 12 meses é muito baixo, muito pequeno, né? Então, praticamente você não faz nada em termos de investimento, né? É um valor bem irrisório. Só que no Brasil, esse valor, ele tem uma outra conotação. Né? $200, como você falou, hoje a gente está falando em $200, é quase R$1.200. Exatamente. Né? O cara, $200 aqui, sinceramente, a gente sabe que a gente vai num restaurante, você vai gastar 200. Deixa lá. Com certeza. Como diz um amigo meu, que ele traz isso de forma muito sábia, é casa decimal. Casa decimal. 200 lá. Ah, mas eu tenho que converter. Não, o cara mora aqui. Ele converteu o quê? Quem converte é o cara que vem de lá pra cá e fica... ele vai comprar uma coisa e ele converte. É normal, eu já converti muito. Caraca, filha, segura a onda aí, porque isso aqui... eu não sei o que é isso. Mas aquele que mora aqui, tipo, $200, como nós acabamos de falar aqui, às vezes não é uma diária de uma pessoa que trabalha. Então imagina, se ele separar $200 um dia para fazer um investimento desse. Não, faz total sentido. O meu cunhado, ele mora em Nova York, né? Também é um parceiro nosso de negócios lá. E ele assim, tá, Vinícius, só para eu entender. Esse tipo de negócio com um valor de pizza, que às vezes eu jogo fora, eu consigo acessar um investimento como esse? Então, essa aqui é a curiosidade, né? E pelo que eu entendi, né, Samuel e Vinícius, é uma coisa que independe, né? A pessoa que estiver no Brasil também, ela pode entrar tranquilamente, né? Se quiser ir lá visitar uma propriedade, se quiser ir lá visitar um empreendimento desse, né? Nós temos lá o nosso pessoal lá que vai atender... Né? Todos são bem-vindos, vai lá no empreendimento, vai poder mostrar toda a estrutura, né? Muito bom. Então, cara, toda essa questão aí de poder conhecer, a gente está à disposição para mostrar. Isso aqui, ele tem e fornece acesso para a pessoa que mora aqui, quer investir no Brasil, e para quem mora no Brasil, quer dolarizar o patrimônio e jogar o dinheiro para cá. Sabe por que isso me chamou muito a atenção? Há uns 2 meses atrás, a minha filha mais velha falou assim, poxa, eu estava querendo tanto investir no Brasil, eu queria comprar alguma coisa lá para mim, quando eu for ao Brasil, eu ter porque o Brasil é a nossa terra natal. Peraí, né? Estados Unidos, eles te dão muitas condições, eu sou muito feliz, muito grato ao país, mas o Brasil, você nunca vai ver eu falando, mas Brasil, tem que jogar uma bomba, acabar, os políticos, cara, eu não entro nesse mérito, eu sei que foi pra cá que Deus me trouxe, Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado aqui, então assim, cara, eu vou gozar disso de uma forma sábia, mas eu não dispenso fazer um investimento no Brasil, né? Então assim, eu acho que é muito legal, a pessoa tá trabalhando, tá ralando, aqui não é um país de moleza, é um país de trabalho. E assim, Zumbó, esses investimentos que estamos realizando através de grupos, né? A cada 6 meses, a gente faz todo um levantamento do que aconteceu no período, né? Dos valores arrecadados, do que foi comprado, do que se foi vendido, né? Então, as pessoas, elas acompanham semestralmente todo esse processo do que está acontecendo, né? Você chegou a falar que vocês estão até pensando no aplicativo, né, no futuro, sim, para que essas pessoas participam, para que ela tenha ideia da rentabilidade. Isso é um negócio muito top, porque isso impulsiona e anima. Mas voltando aqui para minha filha, e aí ela falou para mim, poxa, eu quero ver, aí eu fui ajudá-la, né? E assim, cara, o que você vai ver lá no Brasil? Tipo, um imóvel para comprar, 500 mil. Aí, filha, o imóvel lá é 500 mil, é $100 mil, um quarto de sala. Aí ela, mas $100 mil eu não tenho. Mas ela tem $200 para pagar. Com certeza. E dessa forma, ela pega o que tem hoje, multiplica para daqui a 2 anos, 3 anos, com capital multiplicado, aí sim ela escolhe o que ela quer investir. Cara, eu acho magnífico, parabéns aí, e realmente eu já esperava, um dos motivos da sua vinda aqui foi, claro, sem dúvida, pra gente bater esse papo sobre o Green Card, sobre essa questão de conhecer um pouquinho o Samuel, a vinda dele pra cá, toda essa experiência na área processual, e assim, a gente diz o seguinte, como eu falei aqui, Green Card é maravilhoso, é uma coisa necessária, você precisa estar regular no país. Agora, o Green Card, ele não trabalha sozinho. Verdade. Se você não tiver um projeto, você vai ficar de Green Card em casa e sem ganhar dinheiro. E o que me anima, me deixa muito feliz, que clientes como você vieram para cá e, graças a Deus, focaram em primeiro lugar no documento, ingressaram com um processo completo e migratório para o Green Card, graças a Deus foram felizes, hoje já estão totalmente documentados e ato contínuo
ano você deu continuidade àquilo que você sabe fazer de melhor. Claro. E eu digo para as pessoas que vêm para cá o seguinte: cara, se você conseguir fazer aquilo que você faz de melhor, faça aqui o de melhor, que você tem 20 anos no Brasil, 30 anos. Exato. É o seu caso. Você está dando continuidade àquilo que você fez a sua vida toda. Claro. Tanto que o teu currículo, na análise para o pleito imigratório, nós optamos pelo aquele currículo maravilhoso. E a gente fica muito feliz, Samuca. Pô, obrigado, cara. Eu que agradeço aí pela oportunidade, né, de poder falar, né, e nos expressarmos aqui a nossa gratidão aí por tudo que vocês também fizeram por nós, nos acolheram, né? E passar um pouco para quem está nos assistindo, né? Legal. Eu acho que vale a pena, eu acho que essa questão de ajudar aquelas pessoas que estão chegando, né? Então, tanto documentalmente quanto até para negócios, né? Verdade. Porque uma pessoa legalizada aqui, com permissão de trabalho, ela tem opções maravilhosas, né? Então, ele não fica parado. Assim, não tem como. Por isso que vale muito a pena focar nessa área, né? E te abre muitas portas. Isso aí. Abre muitas portas. Eu quero agradecer a vocês e, claro, que deixar aqui, eu mesmo fiquei extremamente animado com essa questão do investimento, porque é o que eu falei, cara, você tirar $200, $400 do teu orçamento, claro que... É possível, né? Mas é uma coisa possível, né? Quando falar, pô, vai ter que tirar aí $2.000 por mês. Pô, cara, $2.000 é meu aluguel, a minha prestação. Aí é um pouco mais difícil, né? Então, pô, parabéns aí. Assim, faço votos que tenha mais e mais sucesso. Eu já tenho visto aí o sucesso de vocês aqui na cidade, os comentários positivos, né? Enquanto a gente, infelizmente, às vezes ouve alguns comentários negativos, bastante, né? A gente fica triste, mas a gente tem pessoas como vocês que hoje estão desenvolvendo um trabalho com muita seriedade aqui e, sobretudo, dando oportunidade para aquelas pessoas que são pequenininhos também, né? Samuca, o que você pode deixar aí de mensagem para aquela pessoa que quer vir morar aqui, tem desejo em ter um green card, trazer a família? Vale a pena, não vale? Vale Como é muito que é isso aí? a pena, e a minha mensagem final é dizer o seguinte: se planejem, né? Façam um planejamento familiar, se puder aplicar pelo Brasil para poder ter a tranquilidade de poder ir e vir. Né? Legal. Então, essa seria a minha mensagem final, assim. O planejamento é muito importante. Muito né? bom. Porque aqui não é brinquedo, né? Por outro ângulo agora, né? Se a pessoa não fizer um planejamento, ela pode sim ter grandes dificuldades, porque se você não está documentado, você não faz nada. Não faz nada. Né? Então você precisa ter esse planejamento. Acho que essa é ela vai patinar muito tempo até... exatamente. Meu amigo Vini, nosso convidado do Estado Unidos, né? Que está passeando. Tá passeando aí. Faço votos que em breve esteja aí conosco para desenvolver esse trabalho, né? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite, Zuma. Pelo trabalho desenvolvido lá no Brasil, né? Em parceria aí com o papai, que é uma fera que eu sei. Cara, só tenho a te agradecer, muito obrigado. Conte com o Grupo Zumba aí, os empreendimentos. Contamos inclusive até para os processos aí. O próximo vai ser logo mais não tá batendo a porta. Principalmente quando me anima muito quando é uma coisa séria, né? Que te passa credibilidade. E eu não conheço o Samuel de ontem. Eu conheço o Samuel no íntimo, no currículo, no mínimo de detalhe. Então, meus amigos, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês aí. Também. Uma honra receber vocês aqui nesse dia e minha gratidão e parabéns. E nós vamos deixar aqui o telefone de vocês. Atenda essa galera aí que querem investir. Vai ser um prazer. E, por favor. Vai ser um prazer. Gente, nós chegamos ao final de mais um podcast. Muito obrigado aí pela sua atenção. Muito obrigado você, nosso seguidor. Envie para outras pessoas que de repente a pessoa tem dúvida, ela tem desejo, passa no coração dela o desejo de vir para os Estados Unidos. E o objetivo do nosso podcast é exatamente aquilo que eu falei. É te instruir, é te esclarecer e te dar a oportunidade de você a cada dia amadurecer mais esse sonho. Muito obrigado a você e Deus abençoe sua vida e a sua família.